Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Juliano e hoje eu trouxe um documento, um conteúdo que achei muito importante sobre fundos imobiliários, onde ele traz uma comparação entre o que acontece de fato na economia real e como o mercado funciona dentro da temática de preços, digamos assim, naquelas oscilações que muitos fundos estão derretendo, estão caindo o preço lá embaixo, mas que a gente sempre está batendo naquela tecla de que enquanto um investimento não perde os seus fundamentos, ele se mantém uma ótima opção de investimento. E nesse cenário de taxas mais altas, que é o atual, se torna muito mais atrativo estar investindo, estar aportando aí um recurso financeiro nos principais fundos imobiliários que não perdem seus fundamentos, como eu já falei aqui. Esse documento, intitulado Uma Dissociação Relevante entre a Economia Real e o Mercado de Fundos Imobiliários, eu retirei de. Eu não lembro agora qual. Eu estava analisando alguns relatórios de gestão de fundos imobiliários e num desses relatórios eu acabei pegando esse aqui com essa parte específica, onde lá na mensagem do gestor ele trouxe aqui no cenário macro essa dissociação e eu trouxe aqui para o canal para a gente dar uma olhadinha como os principais, os grandes gestores aí, se eu não me engano, é inclusive do BTG Pactual, tá? Então é de uma das administradoras mais fortes e mais bem estruturadas que existem hoje no mercado, né? Então, o BTG trouxe esse estudo macro aqui em comparação de setores com o que acontece na realidade, certo? Então a gente vai começar lendo aqui e eu vou explicando um pouco esses pontos para vocês verem que a gente não pode deixar de investir apesar do cenário estar desanimador e tem a tendência de permanecer ainda em 2025. Mas para quem conseguir passar por isso e continuar aportando aí, vai na frente colher grandes frutos, não tenho dúvida disso. Então, o gestor começa aqui dizendo que no âmbito micro, observamos um deslocamento significativo. Falando nisso, desculpa pessoal, isso aqui não é do ambiente macro, tá? O ambiente macro foi anteriormente, agora eu lembrei, ele fala aqui do âmbito micro, tá? Então ele está falando aqui cenário micro. Então ele está falando especificamente do Brasil, dos fundos imobiliários, tá? E ele vai falar mais dos setores. Então, no âmbito micro, observamos um deslocamento significativo. Vou pegar outra caneta aqui. Observamos um descolamento significativo entre a precificação dos ativos no mercado de economia real e no mercado de fundos imobiliários. Então, o ativo em si, no mercado de economia real, está com seu valor fixo, não teve alterações na avaliação de um imóvel real. Eu tenho um imóvel real lá, de um fundo de tijolo, por exemplo, e ele não perdeu a sua valorização. Isso aqui não aconteceu. Então, na vida real, se fosse negociar na economia real esses imóveis, eles estariam muito bem, obrigado. O que é diferente aí no mercado de fundos imobiliários. Então, esse fenômeno, embora comum em momentos de alta volatilidade ou incertezas macroeconômicas, como a gente está nesse cenário agora de taxas mais altas, está particularmente evidente em setores com fundamentos sólidos e desempenho acima do esperado. Então, ele está reafirmando aqui que nós ainda temos fundamentos sólidos na maioria dos fundos imobiliários e desempenho acima do esperado, inclusive. E aqui ele vai detalhar um pouquinho mais a parte de setores. Então, no setor de shoppings, por exemplo, a taxa de vacância estrutural encontra-se em níveis historicamente baixos, indicando um cenário de ocupação saudável. Então, o movimento está acontecendo dentro do setor de shoppings. A vacância está nos seus níveis mais baixos historicamente. Então, nós temos os espaços dentro do shopping sendo alugados e o fundo recebendo aluguel. Então, nós não tivemos, a princípio, nenhuma queda aí nos valores recebidos dos aluguéis no setor de shoppings. Paralelamente, os dados de consumo revelam um crescimento real expressivo. Crescimento real expressivo tanto em relação ao ano anterior quanto a 2019, o último período antes da pandemia. Então percebam que ele está comparando, inclusive antes da pandemia, ele puxou um pouco mais para trás
e ele traz aqui tanto em relação ao ano anterior, 2023, quanto a 2019, né? 2024 e 2019, desculpa. Porque teve a pandemia e os shoppings foram bastante afetados, bem prejudicados mesmo, e por ser um setor com estes dados de crescimento, um histórico muito bom, ele se torna resiliente apesar das quedas nesses períodos, mas ele volta a funcionar e vai muito bem também. Então, esse desempenho reflete a resiliência dos consumidores e o fortalecimento de estratégias implementadas pelos operadores de shopping centers. Então, o consumo sempre vai existir, por isso que a gente fala aqui de resiliência de consumidores. Os consumidores, de algum jeito ou de outro, vão estar lá comprando, porque nós temos relações emocionais que também influenciam nas decisões de compra. Então, a compra sempre vai existir. No entanto, apesar desses fundamentos positivos, a precificação dos fundos imobiliários do setor de shopping segue defasada, com queda de mais de 10% neste ano. Então, aqui, a partir desse ponto, ele traz aqui o paralelo, ele traz aqui nesse primeiro ponto aqui que eu vinha explicando, que na vida real, na economia real, os fundos imobiliários estão com a taxa de vacância muito baixa, os consumidores estão comprando e as estratégias implementadas pelos operadores dos shoppings estão sendo muito bem executadas e efetivadas, trazendo resultado. Mesmo assim, apesar desses fundamentos, a precificação deles segue defasada, com uma queda de mais de 10% nesse ano. O que ele está dizendo aqui? Pelo amor de Deus, está na cara que nós temos bons ativos a preço baixo. Então, basicamente, é isso que a gente precisa entender. Trazendo de uma forma bem simplificada aqui no canal, é isso. É isso que a gente precisa entender. Às vezes, um pequeno texto assim já nos faz criar uma visão maior. Apesar de estarmos falando de cenário micro, a gente consegue deduzir o cenário macro também e entender que isso é passageiro e não está afetando os setores de fundos imobiliários neste momento. Passando para o setor logístico, identificamos uma valorização inédita em várias praças. Então, aqui também no setor logístico, que eu estava falando dos imóveis lá, dos ativos físicos, teve uma valorização nunca antes vista, com preço por metro quadrado alcançando máximas históricas. Simultaneamente, as taxas de vacância continuam baixas, assim como nos shoppings. Os fundos do setor logístico cada vez mais estão carentes, estão com essa demanda muito grande de compras online, então é um setor muito, muito resiliente, reforçando o desequilíbrio saudável entre oferta e demanda. Então, isso de vacâncias não está acontecendo, eles estão sendo ocupados e vão continuar crescendo muito mais. Essa dinâmica está sendo impulsionada por fatores como o crescimento do e-commerce e a maior demanda por centros de distribuição em localizações estratégicas. Então, mais uma vez, reforçando o ponto do crescimento do e-commerce. Com isso, é necessário muito mais lugares, lugares muito mais amplos, para estar armazenando e distribuindo aí as compras de todo mundo. Contudo, aqui ele vai trazer o contraponto, assim como aconteceu aqui no setor de shoppings. Quando olhamos para o mercado de FIIs, notamos que muitos desses ativos estão sendo precificados a cap rates extremamente atrativos, que é aquela taxa de retorno quando a gente vai comparar com o P sobre VP, né? Frequentemente abaixo do custo de reposição, o que evidencia um desalinhamento entre o mercado secundário e os fundamentos da economia real. Então ele está desalinhado aqui também, da mesma forma que ele falou no setor de shoppings, entre o mercado secundário, que é onde são negociadas as nossas ações, aqui nós estamos falando do setor de B3, e os fundamentos da economia real, que é o que realmente vale o ativo. Então também não perdeu os fundamentos do setor logístico, e ele vai fazendo isso com vários setores, mostrando que a maioria deles está tendo essa dissociação, onde a realidade não condiz com o preço que está sendo anunciado, que está mencionado ali para o investidor estar adquirindo. Então é uma ótima oportunidade, fazendo um breve resumo aqui. Depois, no documento, ele vai falar de lajes corporativas, ele vai falar do cenário de crédito, faz mais algumas colocações, mas de maneira geral, ele trouxe esse ponto aqui para explicar que no ambiente micro nós temos ótimas oportunidades
e que a gente não deve deixar de investir nos fundos imobiliários, porque agora é uma excelente oportunidade. Quem conseguir passar por esse momento agora de dificuldade vai se dar muito bem aí na frente, vai estar com uma carteira muito bacana, com ótimos ativos, se souber fazer o seu estudo ali, como eu já passei em alguns vídeos aqui no canal, dá uma procuradinha sobre como escolher os melhores fundos imobiliários. Eu dei algumas dicas já até no vídeo passado, se eu não me engano. Dá uma olhadinha lá e se gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante, eu sempre menciono isso aqui. Curte, compartilha com quem é interessado aí nos fundos imobiliários, já investe ou está com a intenção de investir, para a gente entender a parte também de cenário econômico. As questões básicas de fundo imobiliário, a gente vai pesquisando por aqui e ali, a gente consegue compreender conceitos e entender o que é um fundo imobiliário, essas coisas bem básicas. Porém, questões de cenário, é importante a gente ter um estudo mais aprofundado para que ali na frente a gente não tenha uma surpresa quando a gente perder realmente os fundamentos dos fundos imobiliários e ficar no prejuízo. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até aqui e até um próximo vídeo.